você alcança a sonhada promoção. Aquele projeto que você lutou tanto finalmente dá certo. Ou então você fechou um negócio incrível. E ao invés de vibrar, de sentir aquela euforia, na sua mente vem assim: foi sorte. Eu não sei se eu mereço tanto assim. Será que eu vou dar conta de entregar? Por dentro você se sente uma fraude, uma impostora, à espera de ser desmascarada a qualquer momento. Isso te impede de desfrutar as suas conquistas, de celebrar a sua própria capacidade e, ironicamente, de buscar oportunidades ainda melhores ou de se posicionar com a autoridade que você já tem. Te soa familiar? Esse é o coração da síndrome da impostora. É um ciclo vicioso. Apesar de você ser tecnicamente competente, de ter resultados incontestáveis, ali no fundo você não se sente digna do seu próprio sucesso. Fica comigo porque neste vídeo eu vou te entregar 5 estratégias poderosas para você superar esse sentimento de que você não merece o sucesso que você já alcançou e o sucesso que você está buscando alcançar. Essa voz interna, esse sentimento de não merecer, não é só um incômodo. Ele te paralisa, ele te faz procrastinar no que é realmente importante para você. Quantas vezes você já deixou de pedir um aumento que era merecido? Quantas vezes você deixou de se arriscar para fazer alguma coisa nova, às vezes até para tentar uma nova carreira? Quantas vezes você relutou em assumir um papel de maior destaque, de se expor um pouco mais, de demonstrar que de fato você tem potencial para muito mais? E aí você fica com a sensação de ter o potencial desperdiçado, mas tem medo de fazer uma transição para algo muito maior. E tem mais, às vezes esse sentimento de não merecimento é tão profundo que você não se permite nem mesmo sonhar com algo melhor do que você já tem. Você se convence que tá bom assim, adota uma falsa modéstia e se conforma com menos do que você é capaz. No fundo, aceitar o seu próprio brilho parece uma audácia grande demais, uma coisa que você não conseguiria sustentar. E isso tudo te impede de vislumbrar um futuro mais próspero, e se você não vislumbra, você não vai batalhar por ele. Te impede de conseguir um cargo mais alto, te impede de buscar uma vida mais equilibrada, de buscar também o reconhecimento financeiro correspondente ao seu talento. A questão é, você se contenta com o suficiente para não ter que lidar com o medo de ser desmascarada quando você atingir o topo. Essa paralisia, ela vai muito além de bloquear você de imaginar o que seria possível. Essa dúvida que fica aí dentro de você, será que eu mereço, será que eu não mereço, o tempo todo, ela te impede também de buscar novos sucessos, porque você não tem certeza se você vai conseguir replicar aquele sucesso que você já obteve. Então deu certo agora, mas será que não foi sorte? Será que não foi porque não tinha ninguém melhor? Você o tempo todo coloca algum tipo de dúvida no meio. E essa dúvida, ela vai tirando a sua energia e a sua vontade de querer ir mais longe. Então é aquela sensação de que você está sempre com o pé atrás, está sempre com o freio de mão puxado, esperando o momento em que a sua farsa vai ser desmascarada. E isso gera em você uma pressão interna muito grande, quase insuportável. E você começa a viver cada vez mais se autocobrando para poder o tempo todo manter um padrão muito alto, porque a qualquer momento isso tudo que você construiu pode desmoronar, porque não é real. É um sentimento de que você é fake. O problema é que essa voz, ela sussurra em todas as áreas da sua vida, não é só na vida profissional. Então você tem aquela sensação de estar enganando as pessoas na sua vida familiar, como esposa, como mãe. E você, então, estabelece padrões muito elevados para tentar ser perfeita, para poder não ser desmascarada e às vezes até mesmo para provar para si mesma que você não é tão fake assim. É óbvio que isso afeta a sua saúde mental, a sua saúde física, você acaba não tendo tempo para fazer as coisas que você precisa.
acaba não se cuidando. O autocuidado desaparece nesse caso. Ou então, se você ainda pensa em autocuidado, ele é sempre com o propósito de gerar resultado em alguma área. Nunca é só por amor, só para você. Mas você acaba avançando também. Só que esse avanço, ele acontece sempre assim, a passos muito lentos, com a sensação de que o esforço é sempre gigantesco para você poder sair do lugar. Então, a gente olha para outras pessoas e pensa assim, nossa, é fácil para todo mundo. E para mim é super difícil. Justamente porque você tem essa luta interna, esse conflito de que você precisa aparentar algo que você no fundo não é. Imagina quanta energia é perdida nisso. Mas vamos aqui desmistificar uma coisa super importante. A síndrome da impostora não é uma falha de caráter. Ela é um padrão de pensamento. Ao longo da vida, você se acostumou a pensar que o que você tinha conseguido não foi porque você teria talento, ou porque talvez você tivesse certos dons, ou porque você quisesse muito. Não foi por sua causa, pela sua própria energia, pelo seu próprio brilho. Não, foi porque você lutou muito, se esforçou muito, você deu sorte, você conheceu as pessoas certas, você começa a atribuir tudo de bom que aconteceu na sua vida ao seu esforço, ao que você faz e não ao que você é. Então é assim, enquanto você está fazendo, você consegue até garantir algum resultado. Mas se você começar a fazer as coisas com mais leveza, de uma forma mais relaxada, aí você está colocando tudo em risco. Porque no fundo, você se convenceu de que você não é tão boa assim. E isso acaba levando você a esquecer que você tem forças aí dentro de você. E você não usa essas forças. Quais são as suas forças? Aquilo tudo que é fácil para você, que é óbvio para você, e que você olha que as pessoas têm mais dificuldade, aquilo é uma força para você. E todos nós temos zonas de forças. A gente tem dentro da psicologia positiva o conceito de forças de caráter. Tem coisas que são mais fáceis para algumas pessoas, tem coisas que são mais difíceis para essas mesmas pessoas. Então, olha só, você merece o sucesso que você tem, mas você não acredita que merece, porque a sua crença ou o seu conjunto de crenças está relacionado ao esforço, ao difícil, ao que você faz e não ao que você é. E aqui está um ponto importantíssimo para você entender. A síndrome da impostora é o oposto daquela pessoa que realmente não tem competência e que realmente não vai conseguir entregar o que ela está prometendo. Só que a autoconfiança dela é tão grande que ela acaba dando um jeito e vai galgando novas posições. Só que você vive a dor de não ter internalizado a sua própria capacidade, o seu próprio valor. E isso realmente, eu falei, é uma dor porque dói, porque te dificulta a vida e porque faz com que você o tempo todo tenha aquela sensação de que está devendo. A sua mente é tão crítica e o seu patamar de autoexigência é tão elevado que você acaba não conseguindo enxergar o impacto que você gera. E eu quero fazer uma outra diferença aqui com você. A síndrome da impostora é diferente daquela pessoa que tem baixa autoestima. Porque normalmente a pessoa, quando ela tem baixa autoestima, ela também se sente incompetente. No seu caso, a síndrome da impostora, ela é assim, você se sente competente, você sabe que você é competente. Só que você não consegue emocionalmente trazer isso para a sua realidade interna. Então, você vive o tempo todo esse conflito. Você sabe que você tem potencial para mais. Você sabe da sua competência. Você sabe que você consegue. Você sabe que você é capaz. Mas, por outro lado, você fica ali, será? Será que eu sou mesmo isso tudo? A síndrome da impostora, ela pode ter várias origens. Está relacionada ao perfeccionismo? Tá relacionado, porque o perfeccionismo está relacionado ao medo do julgamento, o que as pessoas vão pensar de mim, o medo da crítica, aquela sensação de nunca ser boa o suficiente. Pode estar relacionado também ao ambiente que você vive, que pode ser de alta competitividade.
E também pode estar relacionado ao fato de você não ter sido elogiada o suficiente ou de só ter recebido elogios quando você fazia alguma coisa certa e não pelos seus talentos naturais. Então tem várias fontes da síndrome da impostora. Mas o que você precisa entender é que isso não é um problema só seu. Tem muitas pessoas em posições muito elevadas que avançam devagar, mas avançam, e que sofrem com essa sensação de não pertencer àquele sucesso todo que elas alcançaram. Então, independe da sua história só, independe do seu sucesso neste momento na sua vida, e é muito mais uma questão da interpretação que você faz sobre o sucesso que você alcançou, sobre os seus talentos naturais, sobre as suas capacidades. Então, se a gente está falando sobre interpretação, significa que você pode mudar essa interpretação. E é aí que você tem que tratar a síndrome da impostora. Não nos resultados, não no que está fora, mas na maneira como você entende tudo o que está acontecendo e, inclusive, os seus próprios recursos. Agora que você já entende o que acontece, eu quero te dar 5 estratégias para você lidar com a síndrome da impostora. O que significa dizer 5 estratégias para você mudar essa interpretação que você tem sobre o que está acontecendo aí dentro de você e na sua vida. A primeira estratégia é criar um banco de evidências ou um diário de conquistas. E quando eu falo conquista, são as pequenas coisas que você, todos os dias, consegue atingir, que às vezes parecem assim tão banais para você, mas que se você olhar com honestidade, você vai ver que não foi tão banal assim. Vou dar um exemplo. Eu agora tenho 3 semanas que eu estou fazendo dieta. E eu toda vez que vou colocar a minha comida no prato, eu peso a comida. E para mim é muito natural que eu pese a comida, afinal de contas eu estou indo no nutricionista, fazendo um acompanhamento, eu tenho um plano alimentar, então por que eu não pesaria a comida? E aí eu fui contar isso para algumas pessoas e todo mundo fica assim, nossa, mas você pesa a comida? Eu falei, peso a comida. E todo mundo achou isso tão fantástico e fica me elogiando pela minha disciplina porque eu peso a comida. E para mim, pesar a comida é só assim uma coisa para eu não errar na quantidade. Porque uma coisa são 10 gramas, outra coisa é uma colher de farinha de aveia. Então eu peso a comida e isso parece muito pouco para mim, mas para algumas pessoas isso parece uma coisa fantástica. Eu queria que você começasse a reparar nessas pequenas coisas que são fantásticas para as pessoas e para você é tipo assim, ridículo. Você faz isso assim tão naturalmente. Você tem dificuldade de perceber as suas forças. E vamos lá, a gente está falando aqui sobre mudar interpretação. Então você a vida inteira reforçou para si mesma que tudo que você conseguia era assim, já consegui, já foi, próximo, né? E agora, o que tem para fazer? E agora, qual é o próximo item do meu checklist? E você vai atropelando tudo que você faz bem feito, tudo que você naturalmente tem um impulso de realizar e muitas vezes, assim, só faz, você só é assim, isso para você é muito natural. Vamos para a estratégia 2. E a segunda estratégia é reestruturar os seus pensamentos negativos. Começa a observar os momentos em que você se auto-desqualifica. Então, você, por exemplo, recebe um elogio. Nossa, seu cabelo tá bonito. Ai, você não tem noção, menina, meu cabelo é terrível. Hoje é que ele tá assim. Sabe quando você não aguenta nem receber um elogio? Você sempre tem aquela sensação de que não é tudo isso que estão colocando? Então, começa a prestar atenção nesses pensamentos negativos, nos momentos em que você sente aquela vontade e aquele incômodo ao mesmo tempo. Começa a prestar atenção no conflito. É o incômodo do conflito interno que vai ser o seu radar para você chegar naqueles pensamentos do eu não sou boa o suficiente, eu estou aqui enganando as pessoas não sabem mesmo quem eu sou, se eu falar mais um pouco todo mundo vai descobrir. Então, chega nesses pensamentos. E eu vou te falar uma coisa, se você me segue há algum tempo, você sabe que eu falo também
sobre Emotional Freedom Techniques, que é um conjunto de técnicas de liberação emocional, EFT, que a gente pode, sim, trabalhar as nossas emoções para que a gente consiga, com mais facilidade, trabalhar esses pensamentos negativos que a gente formulou ao longo da vida e repetiu. Eles são negativos porque eles geram mal-estar, mas eles não são verdade. Então você pode mudar. O problema dos pensamentos é que a gente experimenta o pensamento repetitivo, frequente, que é um padrão de pensamento, como se ele fosse a verdade. Só que ele não é. E a EFT te ajuda muito a perceber o que é verdade e o que não é. Vou deixar para você na sugestão aqui no card um vídeo para você descobrir o que é EFT, um vídeo que eu te ensino a fazer EFT e depois você me conta como é que foi. E se você já conhece, claro, tá aqui mais uma dica. Guarda essas frases, esses pensamentos negativos para você usar com EFT depois. A terceira estratégia é: comece a focar na contribuição e não na perfeição. Simplesmente porque a perfeição é muito difícil de atingir. Na verdade, se a gente for pensar mesmo, a perfeição é praticamente impossível de atingir. Porque você, com o nível de autocrítica que você tem, você nunca vai admitir que alcançou a perfeição. Sempre você vai ver uma falha. Então vamos lá, vamos entender aqui o mecanismo. Se você sempre vai ver uma falha, por que cargas d'água você vai focar em buscar perfeição? Não foque nisso, não busque a perfeição. Busque contribuição. E olha, teve uma época da minha vida, quando eu fazia o mestrado, tem muitos anos que eu terminei meu mestrado, mas eu tive uma conversa com um colega que foi decisiva. E nessa conversa que a gente estava falando da dificuldade que os nossos cônjuges tinham para entender o que é você passar ali pelo mestrado, né? O grau de dificuldade que é você experimentar o nível de exigência do mestrado. Quem já fez mestrado sabe que é um negócio pesado. E a nossa grande dificuldade é que a gente não estava conseguindo conciliar tudo, né? Trabalho, estudo, casa, família, marido, etc., né? No caso dele, a esposa. E ele falou uma coisa para mim que foi assim: Fabiana, eu estou agora estabelecendo que 70% tá bom. Se eu for 70% em todas as coisas, tá ok. Porque o 100% é inatingível e tentar atingir o inatingível dói demais. Então, quando você se convence de que a dor de buscar a perfeição, ela não vale a pena, e eu estou tentando aqui nesse vídeo te convencer disso, você começa a focar no quanto você contribuiu, no quanto você avançou. E estabelece para si mesmo, abaixa um pouquinho essa régua. Eu não estou pedindo para você ser leniente consigo mesma. Eu não estou pedindo para você simplesmente deixar para lá. Eu estou pedindo para você abaixar a régua um pouquinho, simplesmente porque a régua muito alta você não vai conseguir e o fato de você ter essa expectativa te faz muito mal. A quarta estratégia é: busque feedback construtivo, claro, e mentoria. Olha só, se você não se coloca à prova, se você não ousa, se você não tem a audácia de tentar, você não vai ter feedback. A minha proposta para você é que você experimente dentro de um sistema controlado. Então, se você tem alguém que já conseguiu os resultados que você está buscando, essa pessoa pode te dar um ambiente seguro para você experimentar, porque a sua chance de erro ela diminui. Essa pessoa vai te dizer, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Então você, com orientação e com feedback, porque mentoria te dá orientação e te dá feedback sobre as coisas que vão acontecendo. Feedback não é só depois que tudo aconteceu, é feedback durante o processo. Você vai se sentir mais segura para tentar. Porque aqui está um dos grandes problemas da síndrome da impostora. Você não tenta porque você não quer arriscar, passar vergonha e as pessoas perceberem que você não é tudo aquilo que você está se propondo a ser ou que você está dizendo que é. Então, mentoria
traz um ambiente seguro para você se testar. E, com esse teste, obter feedback e ir melhorando aos poucos, e avançando. E muitas vezes com mais velocidade, porque justamente você tem mais feedback. Agora, você também pode obter feedback construtivo de pessoas que você sabe que vão te dar o feedback real e que não vão exacerbar a sua síndrome da impostora. Porque às vezes a gente justamente pede feedback para aquela amiga nossa que é tão perfeccionista quanto a gente é. E claro, aquela amiga, ela vai, a partir do medo que ela tem, ela vai dizer para você: ai, não tenta isso, ai, achei muito, ai, isso aqui tá demais. E aí você não vai cometer as ousadias que você tá doida para cometer. Não, você não vai se arriscar, você não vai se expor, você não vai, de fato, se colocar no mundo da forma como você gostaria. Porque você escolheu uma pessoa para te dar feedback que é uma pessoa que está passando pela mesma síndrome que você passa. Ou que tem um elevado grau de perfeccionismo como você tem. E está ali cheia de medo da crítica e não quer deixar você ser criticado ou mesmo se arriscar a ser criticado. Então, busque feedback, busque mentoria. Porque isso vai te ajudar a demonstrar para você que você, sim, se esforça. Mas junto com esse esforço, você também tem ali as suas forças, os seus talentos naturais, os seus recursos que você conquistou durante a vida, a sua história. E isso tudo vai te fortalecer para que você possa começar a perceber que, de fato, você merece tudo o que está vindo para você de resultado. E que não vai chegar um momento em que você vai ser desmascarada finalmente. Essa crença, esse medo, ele vai começar a arrefecer porque você está ali se colocando à prova e demonstrando para si mesma do que você é capaz. E a quinta estratégia, ela é super importante e ela nem sempre parece que está relacionada à síndrome da impostora, mas ela está diretamente relacionada, que é a questão de você aprender a estabelecer limites e dizer não. Eu tenho um vídeo inteiro sobre isso que eu vou deixar nesse card aqui também em algum lugar ou na descrição do vídeo. Eu sugiro que você assista. Mas por hora eu quero só que você entenda o seguinte, que esse desejo de manter sempre uma régua muito alta de perfeccionismo, de estar o tempo todo buscando satisfazer as pessoas, buscando agradar a todo mundo, buscando não receber críticas, ele leva você a se sobrecarregar, porque você não vai dizer não. Você vai falar, se eu disser não, o que as pessoas vão pensar? Eu vou ser finalmente desmascarada. Essa questão da síndrome da impostora também está relacionada com essa capacidade de estabelecer limites. Então a gente vai fazer um movimento contrário. Você vai começar a estabelecer o não gentil. O não gentil é o seguinte, você ainda não sabe dizer não? Ainda não assistiu meu vídeo? Vamos fazer um treinamento para você dizer não? Ao invés de dizer não e pronto, quando alguém te pede alguma coisa, você vem com um não gentil, que é um não parcial. Você diz assim, infelizmente eu não consigo te atender nisso aqui, mas eu posso te oferecer isso aqui. Entendeu? Então você oferece alguma coisa. É um estágio intermediário do não mesmo. É um treinamento. Dizer não é libertador e é o que vai permitir você focar no que realmente importa, parar de procrastinar e, mais uma vez, começar a perceber que você pode sim avançar e que não precisa ser tão custoso. O problema da síndrome da impostora é que faz tudo ficar muito difícil, muito custoso, porque é como se tivesse uma âncora puxando você para baixo, te mantendo ali presa no mesmo lugar. E eu quero aqui fazer uma provocação, deixar uma mensagem para você refletir em algum momento, pode ser até agora, que é a seguinte, todos nós, imagina todos nós como humanidade, o quanto que a gente usufrui do brilho, do talento, da magnificência uns dos outros. Que seja um jogo de futebol, que você tem lá um craque,
uma pessoa que joga muito bem. Não é gostoso quando você vê aquele drible, quando você vê aquele gol, aquela jogada sensacional? Ou quando você vai num espetáculo de arte, de dança, e você vê ali aquele movimento dos bailarinos, dos atores, e tudo aquilo acontecendo em sincronia com a música ao mesmo tempo, isso não traz para a gente um vigor, assim, um sentimento de maravilha, assim, de encantamento com a vida? A gente vive do brilho uns dos outros, mas a questão é, a gente não se permite brilhar. Uma das coisas mais deliciosas que existem é a gente poder usufruir do talento das outras pessoas, usufruir das forças que as pessoas têm, de algo que as pessoas fazem tão bem e a gente nem entende como é que ela conseguiu fazer aquilo tão bem. Então, e se a gente começasse, todo mundo, a se permitir mais brilhar? E se a gente conseguisse, como humanidade, começar a abaixar um pouco essa régua da crítica quando o outro erra? E se você prestar atenção, essa crítica, ela não é tão exacerbada assim, porque todo mundo está olhando muito para o próprio umbigo e está todo mundo prestando atenção no próprio medo, nesse medo de desagradar, nesse medo da crítica. O meu palpite é, a gente nem critica tanto assim como humanidade, mas a gente se autocritica tanto assim e projeta nos outros esse medo de ser criticado. Então eu quero te propor aqui, olha, você tem muito mais brilho do que você está ousando brilhar. E todos nós precisamos do seu brilho. A síndrome da impostora, você já entendeu como é que ela funciona, você já entendeu estratégias para poder lidar com ela. O resumo disso tudo que eu estou te propondo é, tem duas vozes dentro de você, uma que diz assim, eu quero, eu consigo, eu dou conta, eu estou doida por isso. E a outra que diz assim, será? Eu acho que você não merece. O que eu estou te propondo é, que tal diminuir um pouquinho o volume dessa voz e aumentar o volume dessa aqui? Porque quando a gente olha para os outros, a gente vê que sim, as pessoas merecem o reconhecimento que elas têm. Quem de fato brilha, a gente se regozija naquele brilho e a gente é grato por aquilo, pelo fato dela ter se arriscado e subido num palco, ou se arriscado e tentado ali manter uma disciplina para ser um jogador de futebol, de basquete, de esporte, qualquer esporte que seja. Então que tal pensar um pouco no outro e no quanto o outro está deixando, por nossa causa, de receber esse nosso brilho. E se você quiser continuar conversando sobre esses assuntos, eu quero te recomendar esse vídeo aqui e eu te vejo lá.